Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso para te ajudar, para te orientar, para esclarecer, para que você possa saber de eventuais direitos que você nem tinha conhecimento antes do programa. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do documento mais importante perante o INSS. É aquele documento que tem todo o seu histórico, tem tudo o que está acontecendo, que é o CNIS. Então, mas Tatiana, que nome, hein? O que significa CNIS? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é como se fosse um relatório de informações do trabalhador e é o documento mais importante do universo previdenciário. O CNIS ele também é chamado de extrato CNIS ou extrato previdenciário. É um banco de dados do governo federal que foi criado em 1989, que armazena informações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores brasileiros. O CNIS contém dados dos vínculos empregatícios desde 1976, as remunerações mensais a partir de 1990 e os recolhimentos dos contribuintes individuais desde 1979. Veja bem, tem desde 1979 os recolhimentos dos contribuintes, mas não quer dizer que o seu está correto, que você vai chegar, quando você for se aposentar, está tudo direitinho. Por quê? Porque, principalmente os vínculos mais antigos, muitas vezes o INSS não tem. E aí, na hora de você se aposentar, você precisa comprovar, porque às vezes nem consta no CNIS aquele determinado vínculo. Então, a gente precisa comprovar por A mais B para que a pessoa possa utilizar aquele período na contagem para aposentadoria. E os dados constantes no CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, eles valem como prova de filiação à Previdência Social. E aí o que acontece? Se o CNIS ele estiver correto, você não vai ter que apresentar nenhuma outra prova ao INSS quando você for requerer o benefício. Eu sempre levo, quando eu vou entrar com uma aposentadoria para os meus clientes, eu sempre levo a carteira de trabalho. Isso já é regra, nunca deixo de levar, porque qualquer dúvida ele vai falar, mas você está com a carteira aí? Não estou, porque estava correto o CNIS. Então eu vou abrir uma exigência e você vai trazer a carteira. E não adianta levar cópia autenticada da carteira de trabalho. Você tem que levar a carteira e pode levar uma cópia da carteira, mas a carteira tem que ser original. Eles não aceitam. Se você levar cópia autenticada, eles vão te devolver a cópia autenticada e vão mandar você levar o original para eles compararem, ver se está tudo direitinho. Bom, é importante, você analisar com calma o CNIS e verificar se não tem erros. Erros comuns são valores errados de salário de contribuição, ausência de vínculo, aquilo que eu estava falando. Você trabalhou na empresa e não tem aquele vínculo. E você está contando, lógico, a gente sempre vai quando está com o tempo em cima. É raro a pessoa que tem sobra de tempo para se aposentar. E aí chega lá, não tem o vínculo. Ou tem o vínculo, mas não tem a data final do vínculo. Ou tem uma siglazinha lá do lado e essa siglazinha muda tudo. Que eu já vou falar de algumas dessas siglas. Então, caso os dados do CNIS não estejam corretos, você pode pedir a retificação dos dados do CNIS, o que a gente chama de acerto do CNIS. Mas muitas vezes, chega na época da aposentadoria, é muito mais difícil você fazer esse acerto do CNIS, já que muitas provas importantes elas acabam se perdendo com o tempo. Então, é bom, se você verificar que o seu CNIS está com algum erro, é bom você se antecipar e arrumar esse erro, não deixar para a última hora. Porque na última hora, se, vamos supor, o servidor do INSS não considerar um vínculo, você já está lá para se aposentar, você vai perder tempo. Então, se você conseguir arrumar antes, e vamos supor, não é aceito um vínculo, aí você precisa de mais documento para comprovar aquele vínculo, ou até em último caso, você tem que entrar com uma ação judicial. Você vai ter
tempo para isso. Se você fizer tudo na última hora, você vai atrasar a sua aposentadoria. Bom, e aí como é que faço para tirar esse CNIS? Bom, como é que você vai fazer para obter esse documento tão importante? A gente tem várias formas de se obter o CNIS. Um deles é diretamente na agência. Outro é através de bancos ou ainda pela internet. Então, você pode se dirigir a qualquer agência do INSS e requerer o CNIS. Ou ainda você pode pedir para o servidor verificar se você tem 2 NITs. Porque o que é NIT? NIT é o número de identificação do trabalhador. Muitas vezes é igual ao PIS, tá? É a mesma coisa. Agora, eu vejo casos de pessoas que para cada emprego ela tem um número novo. Então, ela trabalhou em 10 empregos, ela tem 10 números. E aí, o que acontece? Você pede para unificar, tá? Para não dar confusão na hora de você se aposentar. E sempre que você for no INSS, não esquece de levar o RG e o CPF, para que o servidor possa fazer a consulta adequadamente. E aí, como é que você vai consultar o CNIS no banco? Bom, correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil podem ter acesso a algumas informações do CNIS. No site da Caixa Econômica, você vai em FGTS e Serviços ao Cidadão. E depois em extrato previdenciário. Aí você vai ter acesso aos salários de contribuição de cada mês em que houve o recolhimento. E aí você vai poder verificar como é que tá, se está faltando, como é que você vai fazer. Bom, e aí, Tatiana, eu não sou correntista nem da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil. Tá. Você pode consultar o CNIS pela internet, tá? Através do portal Meu INSS, que é um portal oficial do governo. Então, você vai lá no seu site de busca, digita Meu INSS. Aí você já vai ter, aí você entra lá. O primeiro passo, você vai cadastrar uma senha, tá? É o que a gente chama de K de senha. Então, você vai precisar da K de senha para ter acesso ao seu CNIS. Antes, você só conseguiu o CNIS indo numa agência do INSS, mas hoje você pode cadastrar essa senha pela internet. E alguns postos do INSS, você chega, você pede o CNIS, eles vão te dar um papel e vão falar, olha, você vá até uma agência, você tá aqui o número, esse número é uma senha provisória, tá aqui o caminho direitinho, você vai entrar na internet e vai puxar o seu CNIS. Então, muitas vezes, compensa você ir no INSS quando o seu cadastro, às vezes a gente vai puxar o cadastro de um cliente, o CNIS, e está dizendo dados divergentes. Você digita lá a data de nascimento, o nome da mãe, o local que a pessoa nasceu, tudo, o RG, o CPF, e aí está dizendo dados divergentes. Aí essa pessoa, sim, vai ter que ir no INSS ver o que está acontecendo, por que esses dados estão divergentes. Bom, você vai entrar no Meu INSS, aí você vai fazer o cadastro da senha, seguindo o passo a passo que é informado pelo site. É super tranquilo, ele vai explicando cada passo, você não vai ter dúvida, é bem sossegado. E aí você vai precisar das seguintes informações para você cadastrar a senha: o nome, o CPF, a data de nascimento, o nome da mãe e o estado de nascimento. Se é teu, você sabe de cor. Agora, às vezes, se é de alguma outra pessoa, então você já sabe o que você vai precisar. Bom, aí você tem um acesso provisório. Se você não respondeu nenhuma pergunta errada, você já entra lá, imediatamente o sistema vai dizer, essa senha está antiga, expirou, você precisa trocar a senha, você já põe lá a sua senha nova e usa. Te aconselho a colocar uma senha que você use normalmente. Por quê? Porque se você puser uma senha muito estrombosa, eu vou inventar uma senha, porque tem que ser uma senha com maiúscula, minúscula e dígito. E aí o que acontece? Você inventa uma coisa muito diferente, depois, daqui um ano, quando você precisar entrar, você não vai lembrar, tá? Então você guarda num lugar que você nunca esquece, que você põe todas as suas senhas lá, ou então você faz uma senha mais comum para você lembrar, tá? Bom, aí você obteve, entrou na plataforma, conseguiu se cadastrar, você vai ter acesso ao extrato do CNIS,
o histórico de créditos, o que você recebeu, o que você deixou, o mês, quanto foi, tudo direitinho. A carta de concessão do benefício, uma declaração de regularidade do contribuinte individual. E aí você também pode agendar a perícia médica ou até mesmo pedido de prorrogação do benefício. Agora, é muito comum que apareçam indicadores no CNIS. Então, sempre que aparecer um indicador no final do documento, vem o significado da sigla. Indicadores comuns, a gente tem o PXT, a gente tem vários. Então, o que acontece? Quando aparece o PXT, que tem uma pendência de vínculo extemporâneo. Então, as informações de um vínculo, elas foram fornecidas ao INSS mais de 120 dias após a atividade. Então, quando que acontece isso? Quando o patrão para de pagar o INSS ou quando ele muda o CNPJ da empresa. Então, você vai ter que apresentar outras provas da época que comprovem o trabalho. Então, você pode apresentar o extrato, o extrato analítico do FGTS, que aí você vai comprovar aquele período direitinho. Depois eu vou falar mais um pouquinho dos documentos que você pode apresentar. Tem a PREM F20, que é o seguinte: a contribuição foi paga após o final do vínculo do trabalho. Então, o que acontece? Isso pode acontecer quando o segurado recebe valores acumulados de salários atrasados, em função de uma ação trabalhista. Então, o trabalhador ele vai apresentar o processo trabalhista no INSS. Se o pagamento foi feito à Previdência em uma guia só, vai ser necessário separar as contribuições mês a mês. Também é o caso do patrão que pagou o INSS com atraso após a rescisão. Então, uma dica também muito importante é o seguinte: quando você for pagar o INSS em atraso, Tatiana, eu vou pagar um mês. Eu não paguei, eu contribuí 2015, 2016, 2017 eu não contribuí, eu sou funcionário autônomo, eu tenho declarado no meu imposto de renda que eu trabalhei, eu emiti nota fiscal, tá tudo direitinho, tá bom, então você vai pagar em atraso. Ok. Não pague, você vai pagar o ano de 2017, não pague 12 meses em um. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega e fala, essa guia vale de tanto a tanto, pronto, emitiu, pagou, acabou. Não, faça uma guia uma a cada mês. Essa guia é referente ao mês de janeiro de 2017, você faz outra guia. Essa aqui é referente a fevereiro, faz guia por guia para você não ter dor de cabeça, porque às vezes a pessoa faz uma guia só e cai nessa sigla dizendo, olha, foi feita uma guia só para todo o período, você vai ter que comprovar. Então, faça uma, dá trabalho, é bem trabalhoso, mas você evita a dor de cabeça. Bom, a gente tem o PRES-EMPRE, que é o cadastro, mostra que a rescisão do contrato ocorreu antes do patrão abrir empresa oficialmente ou depois do seu fechamento. Então, quer dizer, como é que você estava trabalhando nessa empresa, essa empresa nem tinha aberto ou ela já estava fechada. Então, a documentação estava irregular. E aí pode acontecer de o contrato do trabalhador terminar antes mesmo do patrão conseguir oficializar a empresa. Então, vai ser preciso apresentar a documentação que comprove o vínculo no período correto. A gente tem a PAD-EMPRE, que é o cadastro que mostra a contratação do segurado é anterior à abertura da empresa ou também posterior ao seu fechamento. E aí você vai justificar que trabalhou antes mesmo da empresa estar oficialmente em atividade. E essa informação incorreta pode acontecer também por erro de digitação e pode ser corrigida quando você apresenta a documentação correta. Bom, e tem o IREC Independe, que essa sigla ela é genérica, indica apenas que algum tipo de pendência relacionada à contribuição. Aí, para você descobrir qual é essa irregularidade, você precisa ir ao INSS e aí eles vão explicar o que aconteceu. Bom, uma muito comum também é PREC menor, que significa o seguinte: o autônomo ele recolheu aquela contribuição mensal menor que o salário mínimo. Então, será preciso pagar as diferenças para que esse recolhimento entre na conta.
tá? Existe também uma outra sigla, a ILEI 123 ou IREC LC 123, que é a contribuição de 11% sobre o valor do salário mínimo e não será considerada para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você vai lá pedir aposentadoria por tempo de contribuição, vai ter essa sigla dizendo, olha, essa aqui não pode. Então, para isso, você vai ter que fazer a complementação para 20% do salário mínimo. E esse cálculo das contribuições atrasadas é feito no próprio INSS. Então, você recolheu a vida inteira com 11%. Mas aí você vê e fala, não, eu vou me aposentar por tempo de contribuição. Eu vou recolher a diferença de 11% para 20% e eu vou me aposentar por tempo de contribuição. Você vai recolher, se for muitos anos, é um dinheirinho bom, mas depende, caso a caso a gente tem que analisar. Não dá para saber, olha, esse aqui faz assim. Não tem uma regra geral. A gente tem que analisar caso a caso para ver o que vai ser feito. Bom, e tem o PR-PPS, que é o vínculo que consta no CNIS, ele foi exercido no serviço público. Então, quer dizer o seguinte, foi exercido no regime próprio. Então, nesses casos, o INSS vai exigir do trabalhador a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. E com esse documento, ele vai permitir que o tempo no funcionalismo seja contabilizado para a aposentadoria do INSS. Então, esse período ele só será incluído se não foi usado em uma aposentadoria do serviço público. Então, você vai usar esse período. E assim, o que acontece? Mas eu trabalhei, eu perco. Tem muita gente que acha, eu trabalhei 2 anos num regime próprio, eu perco, não perde. Ou trabalhei no INSS, eu trabalhei no regime privado e fui para o regime próprio. Eles se compensam entre eles. Então, você vai pedir uma certidão no órgão que você trabalhou e aí você vai levar quando você for se aposentar, tá? Essa certidão, ela costuma demorar um pouquinho para sair, então eu aconselho para quem tem algum tempo no regime próprio, queira utilizar na aposentadoria privada ou vice-versa, que providencie, solicite essa certidão com um tempinho para você não ficar em cima da hora, porque às vezes a pessoa já está com tempo, ela já pode se aposentar e aí ela manda mensagem, Tatiana, vai demorar. E agora, essa aposentadoria vai demorar para sair. Então, você precisa tomar cuidado, fazer com calma, porque você vai ser apertado, tá? Vai demorar para entregar, então você vai pedir com antecedência. Bom, em tese, você fala, o meu CNIS está errado, então eu vou lá e vou pedir a correção. Em tese, o INSS ele deve fazer a correção do cadastro no posto sem agendamento. Porém, na maioria dos casos, 99,9% das vezes, o órgão vai dificultar esse procedimento. O servidor costuma orientar o segurado a deixar para fazer a correção quando for pedir a aposentadoria. Agora, o órgão não pode se recusar, mas aí você fala, Tatiana, é fácil, você é advogada, você vai lá, você briga, você consegue. Não, tudo bem, para você conseguir numa boa regularizar, qual é a saída que eu vejo? Você chega no posto com todos os seus documentos e fala, eu vim pedir a minha aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu quero me aposentar. Na hora, ele não vai ter condições de dizer se dá ou não. E aí, você já arruma, já leva todos os seus documentos que para negar ou para aceitar, ele vai ter que arrumar a documentação. Então, ele já deixa tudo arrumadinho para quando você for se aposentar, já está tudo direitinho, já está tudo certinho, você ganha tempo com isso. Bom, quais são os documentos úteis para você comprovar período de trabalho? Anotações na carteira de trabalho, se ela não tiver rasurada. Se tiver pago o FGTS, tudo direitinho, ela serve como prova. Olerites, extrato analítico do FGTS, carimbado e assinado folha a folha pelo funcionário da Caixa. Não adianta você levar um extrato onde está só a assinatura na última folha. Você tem que levar tudo direitinho, assinatura, carimbado, folha por folha. Bom, contrato de trabalho e contrato de experiência, se houver. Termo de rescisão é importante, porque às vezes o CNIS só tem a data de entrada, não tem a data de saída.
comprovante de recebimento do seguro-desemprego, ficha de registro, recibo de férias. Tudo isso é importante, tudo isso conta para você comprovar o período de contribuição, o período que você trabalhou, tá? Bom, e aqueles casos que não constam no CNIS? Você vai comprovar o vínculo com outros documentos, a carteira de trabalho sem rasura, você vai comprovar com o extrato analítico do FGTS. A maioria, assim, é difícil você pegar um CNIS que esteja totalmente regularizado. Sempre vai ter uma coisinha ali para você arrumar. Então, é importante, é sempre bom você levar o extrato analítico do FGTS. Você vai na Caixa, você pede esse extrato, desde que seja assinado e carimbado folha por folha pelo funcionário. Quem tem conta na Caixa, conta corrente, na Caixa Econômica, consegue obter esse extrato no mesmo dia. Para quem não é correntista da Caixa, costuma demorar 5 dias úteis. Claro que tudo vai depender do atendimento, às vezes a pessoa está lá tranquila, ela pode te dar no mesmo dia. Normalmente, são 5 dias úteis para obter esse documento, ou o correntista, ele consegue na hora. Bom, quando não tiver, que também é o mais comum é não constar o vínculo ou não ter a data final, aquela data que você saiu da empresa. Aí você vai fazer prova da data final. E a carteira de trabalho, sempre que tiver rasura, ela tiver solta, ela não vai servir, tá? E aí você vai levar o extrato analítico, a declaração do empregador autenticada, a rescisão do contrato de trabalho. Isso é muito comum, o funcionário guardar a rescisão do contrato de trabalho. Normalmente as pessoas guardam e aí quando tem esses problemas elas levam. Para quem gosta de jogar documento fora, não faça isso, pelo amor de Deus. Mesmo quando você se aposentou, tem gente que adora, eu tenho casos na família, assim, a maioria da minha família adora jogar tudo fora. Pega, é tudo lixo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Guarde os documentos, abra uma pasta, deixa tudo lá juntinho. Não faça, não jogue fora, porque mais tarde aquele documento vai te fazer falta, tá? E mesmo aposentado, guarde por 10 anos todos os documentos, porque o INSS pode chamar para comprovar. Gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. E vejo vocês hoje às 20 horas com mais um Leis do Sucesso. Uma excelente terça-feira e até mais tarde.